promessa. 121.
fazer a leitura, da nossa lição, texto bíblico, que nos dá a base para a lição do dia. Lição número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Glória a Deus. Texto áureo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João 10, versículo 9. Amém? Verdade prática diz que para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta: Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura que está no livro de Êxodo, capítulo 27. Quem está sem revista pode acompanhar. Êxodo 27, versículo 9 até o 19. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O
O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Glória a Deus. Detalhado, explicado, minuciosamente. Essa é a vontade de Deus, com a sua obra. E nós somos obras de Deus, somos feitura de suas mãos, e Ele, somos tabernáculo, do Senhor, e Ele quer arrumar, Ele quer colocar tudo no lugar. Glória a Deus. Amém. Deus maravilhoso, Tu és santo, Senhor, és perfeito, Tu és lindo, Pai. E mais uma vez nós te agradecemos por sermos obra das Tuas mãos, porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor trabalha em nós, nos aperfeiçoando. Senhor, e nesta manhã nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja a dirigir o Teu servo que vai ministrar o ensino, ó Deus, e que também os nossos corações, o nosso entendimento, todo o nosso ser esteja preparado, aberto, livre para receber a Tua palavra nesta manhã, e que a Tua palavra venha fazer morada em nosso coração, e que venhamos, Senhor, aguardar com zelo, com temor, e que possamos dar fruto para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz do Senhor Jesus, da Igreja de Deus presente nesta manhã de domingo de Páscoa, por ocasião da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade ao assunto ou ao tema que tem sido proposto, a temática do tabernáculo, avançando aqui no nosso estudo sobre esta obra de Deus no Antigo Testamento, que traz muitas lições para nós, na Nova Aliança. E hoje haveremos de entrar na terceira lição, tendo já passado pelas duas primeiras. Na primeira a gente viu o tabernáculo como sendo a habitação de Deus, um lugar para Deus habitar.
Na segunda lição vimos aqueles a quem Deus chamou para o trabalho, né, da construção desta obra do tabernáculo. E hoje nós vamos, na terceira lição, aqui ver, entrando no tabernáculo e tendo a experiência do pátio, né? Estar no pátio, né? Primeiro cômodo do tabernáculo. O pátio fazia parte do tabernáculo, né? Ele não estava fora, né, do tabernáculo. O pátio fazia parte do tabernáculo. E aí a gente pode visualizar o tabernáculo como tendo esses três ambientes, né? Um ambiente externo, que era o pátio, também chamado ou identificado pelo átrio, né? O átrio do Senhor, exatamente essa área externa, e dois ambientes internos, né? Que era o lugar santo e o lugar santíssimo. A gente viu também como tudo isso serviu de ensinamento, né? De propósito pedagógico, para guiar, para conduzir, para levar o povo à pessoa de Cristo. Então a lei teve esse propósito, né? Teve essa finalidade. Daí a abundância de figuras, de símbolos e alegorias na antiga aliança, prefigurando assim, né, aquilo que já teve o seu cumprimento cabal, fiel, completo, pleno na pessoa de Cristo. Amém, queridos? Então hoje nós, entrando neste terceiro assunto, o pátio, vamos recapitular aqui o texto áureo e a verdade prática, que já foram lidas, né? Só para recapitularmos. O texto áureo, ele foi extraído do Evangelho segundo São João, no capítulo 10 e o versículo 9. O texto áureo lembra as palavras de Jesus, que ecoam com força, né? Com poder, chegam a nós hoje. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E a verdade prática estabelece que para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, que era o ápice, né? Clímax, né, da presença de Deus, o pecador deve passar por uma única porta. E essa porta está bem, vamos dizer assim, identificada, né, com clareza, sem sombra de dúvidas. Essa porta é a pessoa de Jesus Cristo. Eu sou a porta, né? Essa declaração eu sou remete às nossas lembranças, à declaração de Deus, né, a Moisés, quando Moisés pergunta a Deus lá no Monte Sinai, né, como era o seu nome, né? Quando o povo de Israel perguntar quem te enviou a nós, o que é que eu vou dizer, qual é o teu nome? E aí Deus diz, eu sou o que sou, né? Então essa declaração de Jesus, eu sou, remete a nossa lembrança, o nosso pensamento a essa declaração de Deus na antiga aliança, né? Já na revelação de Deus ao seu servo Moisés, que
ele era. Eu sou. Nós não somos, nós fomos. E há uma diferença grande em ser e ter sido. Somente Deus é. Nós fomos feitos. Nós não temos autoexistência, existência por si mesmo. Nós não temos a eternidade. Nós não somos eternos. Nós tivemos um início. Nós tivemos um começo. Deus não teve início. Deus não teve começo. Deus é eterno. Por isso, a pergunta: quem criou Deus? Não há respostas, porque Ele não está dentro desta categoria. A pergunta: quem criou, né? Qual a causa de? Ela só cabe a quem teve um começo, a quem teve um início. Amém? De modo que Deus é, na filosofia, a causa não causada. E aí o apóstolo João no Evangelho vai dizer no primeiro capítulo: tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém, querido? Então nosso Deus, Ele é eterno, e Ele se revela às suas criaturas, né? A quem Ele criou e dotou de, vamos dizer assim, uma característica muito especial, que é a sua imagem e semelhança. Nós, seres humanos. Muito bem, entrando aqui na nossa lição, convido você a abrir aqui o comentário na seção introdução. O comentário traz-nos, ou inicia esse assunto de hoje, falando que o tabernáculo, ele representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. É um símbolo espiritual. Ali no tabernáculo, Deus se centralizava no meio de seu povo. E isso aqui é um detalhe importantíssimo para nós observarmos. O tabernáculo, ele geograficamente, ele se localizava no centro do acampamento. Ele ocupava um lugar central, e isso traz um ensino didático, né? um ensinamento, uma lição espiritual, de que Deus deve ocupar o centro da nação de Israel, do povo eleito. E isso é estendido também à esfera particular, à esfera do indivíduo. Isso não deve ser realidade só na esfera do coletivo, mas ela também chega à esfera particular. Deus deve ocupar o centro de cada indivíduo, de cada pessoa. Lendo, né, a ordem de Deus para a localização do tabernáculo, porque até isso estava determinado. A localização do tabernáculo não foi aleatória, não foi algo estabelecido por Moisés: olha, vai ser aqui, não, vai ser ali. Foi algo que o próprio Deus determinara: vai ser aqui.
Deus é quem estabelece todas as coisas, né? Sua vontade está acima da vontade humana, sua vontade é soberana, né? E aqui é Ele quem estabelece esse lugar, essa centralidade, né? A nossa vida deve orbitar, deve gravitar em torno do ser de Deus, da sua vontade, do seu querer, da sua revelação. Então isso fala-nos profundamente, não deve, pelo menos, haver em nós nada que esteja à parte de Deus, separado de Deus, sem considerar o ser de Deus. Até mesmo em nossos pensamentos, Deus deve estar ocupando a centralidade. Nas nossas ocupações, né? Na nossa profissão, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em tudo da nossa vida, essa centralidade deve se fazer notada, percebida. Ok, irmãos? Deus estava ensinando isso. Olha, o tabernáculo, vou habitar no meio de vocês. O tabernáculo tem que ser erguido no centro do acampamento. Amém? Então, Deus presente na nossa vida. Não, Deus está presente quando eu venho à igreja, quando eu estou na igreja, Ele ocupa o centro. Mas depois que eu passo por aquela porta, a vida é minha e eu faço dela o que eu bem quiser. Depois daquela porta, eu sou o centro, a minha vontade reina, prevalece. A Bíblia nos ensina que em Deus, com Ele, as coisas não funcionam assim, ok? E há algo mais interessante, que o ser de Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão soberano, que ainda que alguém ache que a sua vida orbita, gira em torno de si mesmo, isso é uma grande ilusão, porque todas as coisas estão girando em torno de um propósito soberano, maior, do qual ninguém pode escapar. Por exemplo, eu e você não podemos escapar da lei da gravidade, da força da gravidade. Todos nós, de uma certa forma, estamos presos a essa força que nos prende aqui, a este planeta. Não é verdade? Então estamos inexoravelmente, inflexivelmente presos a esta força gravitacional. Então eu estou ilustrando assim para mostrar que a vontade de Deus, ela é soberana e Deus reina. Amém, queridos? Por mais que a gente queira dar rumo à nossa vida por nós mesmos, isso é um grande engano, né? Uma grande ilusão, porque quem está determinando todas as coisas é aquele que reina. Irmão Guilherme. Vendo a flexibilidade da construção do tabernáculo, estudando ele,
O tabernáculo, ele foi a concretização de algo que estava já implícito na revelação de que Deus era com o seu povo, que Deus estava com o seu povo, que o povo não estava sozinho, que ele não estava sem amparo. O tabernáculo foi apenas a concretização, algo concreto, para onde os israelitas poderiam olhar e ver concretamente, né, no tabernáculo, essa verdade: Deus está conosco. A gente comentou aqui já em lições passadas que não havia necessidade nenhuma em Deus de uma casa, de um tabernáculo, de uma tenda. Aquilo era para os israelitas, serviria para também ensiná-los. Ok, queridos? Deus, em algum momento, ele se utiliza, né, de coisas concretas para comunicar verdades espirituais que já são reais, que existem, né? E aqui no Novo Testamento a gente lembra duas que estão presentes nas ordenanças: o batismo e a Santa Ceia. Verdades espirituais que nós podemos ver, né? Enxergar por meio dessas duas ordenanças deixadas por Jesus. Uma, o batismo, e a outra, a Santa Ceia, verdades presentes no pão e no vinho. Ok? Então, uma maneira, no meio de Deus, né, fazer com que a nossa fé veja concretamente algo real no mundo espiritual, um mundo que os olhos não enxergam, não veem. Ok? Então o tabernáculo teve uma importância pedagógica muito grande na consciência, na mente de cada israelita. Quem olhava para o tabernáculo lembrava-se de que Deus está no nosso meio, Deus habita conosco, nós não estamos sozinhos no deserto. Ok? Então é interessante isso. Porém, e aí eu aproveito aqui o gancho para ressaltar, porém, essas manifestações concretas ou estas expressões concretas da nossa fé não podem ser desvirtuadas, não é? Ou desviadas do seu propósito, que é exclusivamente pedagógico. E aí elas não podem, né, vamos dizer, migrar para a idolatria, que é considerar aquele objeto, né, ou aquele ritual algo com virtude própria, com poder divino por si mesmo ou em si mesmo. Ok? E aí é por isso que no Novo Testamento talvez a gente vai encontrar tão poucos elementos, né, de expressão concreta da nossa fé: batismo e a Santa Ceia. Mas na Nova Aliança, apesar da ordenança, né, de não construírem imagens, né,
a semelhança, né, de astros, de répteis, de qualquer coisa na criação que representasse a Deus, havia a ordem de Deus de construir o tabernáculo. No tabernáculo existiam objetos sagrados, ok? Existiam objetos sagrados no tabernáculo. Nós vamos ver aqui ao longo dessas lições vários objetos que eram sagrados. E o objeto, vamos dizer assim, mais sagrado, o sagrado dos sagrados dos objetos, era a arca do concerto, a arca da aliança. Mas em nenhum momento esses objetos eram para ser vistos como fonte de poder, né? Amuletos, objetos, né, de sorte, fetiches, né, objetos virtuosos. Em nenhum momento o objeto na antiga aliança que teve esse desvio, um rei zeloso de Deus destruiu. Hoje até que poderia estar entre os homens aqui na terra, e seria sim um objeto arqueológico de grandíssimo valor, que atestaria até a história, né, do povo hebreu, que foi a serpente de bronze que Moisés construiu no deserto. Mas essa serpente de bronze, ela teve o seu propósito desviado nos dias do rei Ezequias. Ela era fonte de culto, objeto de adoração, era amuleto. Tinha gente queimando incenso, hoje acendendo vela para a serpente de bronze. E aí o rei Ezequias, no seu zelo por Deus, tendo esse entendimento, tendo esta percepção, ele mandou destruir a serpente. Porque o coração do homem é idólatra por natureza. O que vai desviar o coração do homem da idolatria, ou libertar o coração do homem da idolatria reinante na sua natureza, no seu coração, é a palavra de Deus estabelecendo o que ele deve fazer. Quando nós nos afastamos do que Deus estabelece na sua palavra, para o culto, para a adoração, para o próprio viver, o que é que vai se manifestar? A idolatria do coração humano. E os ídolos não são nada mais, nada menos do que a projeção de nossa alma pecadora, de nosso coração pecador. O que é um ídolo, senão a projeção de nossas paixões, a projeção de nossos desejos, a projeção de nós mesmos. Então o coração do homem, ele é idólatra por natureza. Então quando Deus estabelece essas manifestações concretas da fé, né? A fé que tinha como fundamento a revelação do próprio Deus, né? A autorrevelação de Deus, Deus se revelando por Ele mesmo, dando a sua palavra, tornando o seu ser conhecido, o possível de ser conhecido. Quando Ele faz isso, Ele está proporcionando libertação à criatura humana.
mencionando a possibilidade dessa criatura não se tornar presa, cativa do seu próprio coração pecador. Perfeito, faz parte da nossa natureza. O homem, a criatura humana é por natureza religiosa. O homem é por natureza um ser adorador. O que é que o pecado vai fazer ao entrar no mundo da criatura humana? Ele vai desviar o foco da adoração de quem realmente é digno de ser adorado, o Criador. Para quem? Desviar para quem? Para si mesmo. O homem é um amante de si mesmo, é um cultuador de si mesmo, é um idólatra de si mesmo. A finalidade da serpente de bronze, ela tinha a finalidade de um memorial. A pergunta aqui do irmão é sobre a finalidade da serpente de bronze. Naquele momento, né, ela serviria para a cura. Certo? Ela serviria para a cura. No momento, vamos dizer assim, da praga, né, da mortandade, né, no meio do povo devido às serpentes venenosas que estavam mordendo o povo e o povo morrendo. Então ela teve aquela finalidade. Nós vamos entender bem o propósito dela ao lermos o Evangelho de João capítulo 3, nas palavras de Jesus, quando ele, dialogando com Nicodemos, ele diz que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então ela era uma figura, né, da pessoa de Cristo, que haveria de ser levantado, que ao ser erguido sobre a terra na sua crucificação, atrairia muitos a si, e aqueles que tivessem um olhar de fé para ele, receberiam cura do veneno mortífero do pecado, já que toda a humanidade está enferma pelo pecado e condenada à morte, condenada a morrer. Então nós vamos, pelas palavras de Jesus, ter esta percepção, ter esse entendimento. Então tudo na antiga aliança, né, era alegórico, era simbólico, era figurado e conduzia, guiava, levava a pessoa de Cristo. É por isso que a gente não precisa mais do tabernáculo, a gente não precisa mais de altar de bronze, a gente não precisa mais de pia de cobre, a gente não precisa mais de rituais de purificação, né? Rituais contínuos de purificação, ok, querido? Ninguém precisa mais, porque essas coisas foram abundantes, né, na antiga aliança, prefigurando uma verdade que para nós já aconteceu, já se concretizou. Então, se eu já tenho você, eu não preciso mais de uma fotografia para lembrar você, ok? O que é que nós vamos achar de alguém que, para lembrar de uma pessoa que está do lado dela, ele precisa estar olhando para a fotografia? O que é que a gente vai achar dessa pessoa? Hein? Você está doido? Mas eu estou aqui. Quem tem a presença precisa da fotografia. Então nós não precisamos mais dessa abundância de símbolos. Por isso a gente enfatiza mais uma vez: a nova aliança não é a continuação da antiga. A nova aliança
ela é, como o próprio nome diz, nova. Ela não admite remendos com panos velhos. A nova aliança é distinta, né, da antiga aliança. Enquanto a antiga era a sombra, a nova aliança é a realidade. Amém? Louvado seja Deus. Então, continuando aqui, né, o nosso assunto, né, porque uma coisa vai levando a outra, né? Deus esperava que a nação de Israel reconhecesse isso, que ele era o centro, né? E deveria ser o centro do povo da nação. Nessa perspectiva, né, da centralidade de Deus na vida do seu povo, na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus servos, nós vamos estudar nesta manhã acerca da posição do pátio, né, do tabernáculo entre as tribos de Israel. Nós vamos descrever a construção da cerca do pátio e vamos buscar conhecer mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Então, cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente a quê? A obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pátio do tabernáculo tem lições para nós, ensinamentos, né, muito importantes para nós. Amém? Então vamos lá. A lição, ela está dividida, né, em alguns tópicos. A gente estava vendo aqui a introdução. A lição, ela está dividida em 3 tópicos. No primeiro, nós vamos ver o pátio entre as tribos de Israel, né? No segundo tópico, nós vamos ver a construção da cerca do pátio. E no terceiro, a gente vai focar na porta do pátio, né, que dava acesso ao pátio. Coisas muito interessantes. As pessoas, os israelitas comuns, eles não tinham acesso ao santo e nem ao santo dos santos. Eles só podiam, as pessoas comuns só podiam adentrar até o pátio, que era o átrio. Mas aí, como falamos, né, estar no átrio era estar onde? No tabernáculo. Quem estava no átrio ou no pátio do tabernáculo não se sentia, não se via do lado de fora, se sentia dentro. Era por isso que Davi se alegrava. Quando Davi dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele disse casa, mas casa para nós lembra o quê? O interior. Mas para Davi, ele só podia ir até o pátio, o átrio. E estar no átrio era estar num lugar tão especial que para ele não existia lugar no mundo que fosse melhor do que esse lugar. Estar no pátio era estar na presença de Deus. Então vamos lá. Quando Moisés ele distribuiu as tribos de Israel em torno do pátio do tabernáculo, né, ele estava revelado nesse ato um senso de organização, né, um senso divino de organização. Deus é organizado. Os irmãos percebem isso? O nosso Deus é um Deus de ordem, né? A desordem não é de Deus, né? O nosso Deus é um Deus de ordem, Deus de ordem, e a Bíblia diz ordem e decência. A desordem, a bagunça, as coisas fora do lugar não reflete o ser de Deus.
Ok, queridos? O senhor falou a respeito, embora esse salmo, de Davi, sabe o salmo de louvor, salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas, né? Com louvor. Interessante, né? Essa percepção dos homens de Deus na antiga aliança, do tabernáculo, né? Enquanto lugar da presença de Deus, da habitação de Deus. E como se deveria se chegar a Ele, se aproximar desse lugar tão especial? Deveria se adentrar, não ficar de fora, entrai, né? O verbo entrar está no modo imperativo, né? Entrai, não fique do lado de fora, entre, mas não entre de qualquer maneira, entre com louvor. Quem se achega a Deus, quem se aproxima de Deus, deve perceber o ser de Deus, a pessoa de Deus, a sua magnificência, né? O quão maravilhoso Ele é, o quão especial Ele é. Olha, quem não tem essa percepção, está na igreja conversando, está na igreja vendo celular, não percebe a presença de Deus. E aí Deus passa a ser uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. E isso é um pecado terrível. É não santificar o que é santo, é não dar um tratamento devido, adequado àquilo que é incomum, aquilo que é especial. Ok? Por isso que o nome de Deus não poderia ser pronunciado a todo tempo, para ensinar que Deus é especial, que Deus é diferente do Pedro, do José, do Manuel, do Joaquim, do Samuel, do Daniel, do João. E o nome dele é especial porque ele é especial. Ele não pode ser tratado de maneira comum. Amém, queridos? Mas quando nós não temos essa percepção, a gente se afasta, né? Se afasta. Então é possível que na igreja, um lugar de culto, de louvor, de adoração, um lugar da presença divina, alguém esteja tão distraído, presente fisicamente, mas tão distante na sua alma e no seu espírito, que ele vai estar olhando na tela de um celular, vai estar talvez conversando com alguém ao lado, né? Ou talvez a sua mente, seus pensamentos estejam a divagar por outros pensamentos. Ok, queridos? Entrai pelas portas dele com louvor. Chegou na igreja, estamos na presença de Deus, né? Lugar de culto, de louvor, de adoração, é lugar de contemplarmos as maravilhas de Deus. Declaram sua fé em Cristo. 161 milhões. Sim, isso reflete a falta, a ausência de um bom entendimento, de uma boa percepção do ser de Deus, da pessoa de Deus.
reflete também muito da nossa cultura, né? Da nossa formação, ok? Então vamos lá. O pátio era o símbolo de que Deus estaria onde? No meio de seu povo. Isso está em Isaías capítulo 8, versículo 14. Deus está no meio do seu povo. Então nós temos as montagens provisórias do tabernáculo. O tabernáculo, ele era um lugar, né, provisório. Ele era uma construção móvel. Então o primeiro lugar em que o tabernáculo foi montado foi no deserto. Era uma construção temporária, né? Depois que os filhos de Israel, eu não estou lendo aqui o comentário, né? Estou comentando, né? Avançando aqui. Depois a Bíblia fala em um outro lugar em que o tabernáculo foi montado, quando os filhos de Israel chegaram em Canaã. E aí, nesse lugar, ele se demorou mais, ele passou a ser mais fixo, né? Esse lugar se chamava Siló. Porém, houve um momento que Siló, né, devido a uma tragédia, a um acontecimento trágico na história de Israel, Siló foi abandonado. E aí o tabernáculo foi visto, foi levado para outro lugar. Que acontecimento trágico foi esse que tirou de Siló esse privilégio de ser um lugar, né, onde o tabernáculo estava montado? Quem se lembra na leitura bíblica? Que acontecimento foi esse? O momento em que os filisteus tomam a arca da aliança, os israelitas perdem a batalha para os filisteus. A notícia de que a arca houvera sido tomada pelos filisteus e que Israel perdera a batalha traz a Eli, o sumo sacerdote, morte súbita, ok? E aí Siló, símbolo da presença de Deus, né? Figura, ícone do lugar de bênção, se torna agora para os israelitas, na lembrança, ou para a lembrança dos filhos de Israel, um lugar de tragédia, um lugar de desgraça. O acabou, foi-se a glória de Israel. Um momento muito difícil, né? Um momento de queda na história dos filhos de Israel. E aí a gente vai ver depois esse lugar de adoração, de culto, em outros lugares, cada vez mais se aproximando de Jerusalém, até que Davi transporta, o rei Davi transporta a arca do Senhor, a arca que fora tomada pelos filisteus, mas retornara pela providência divina e não pela força dos israelitas. Pela providência divina, ela voltou ao seu devido lugar. Isso mostra que quem coloca as coisas no devido lugar é o Senhor. Se Ele não fizer, a gente não chega a lugar nenhum. Quem traz a arca é Deus, por meios que, quando a gente lê, né, as narrativas no primeiro livro de Reis, né, segundo livro de Reis, vamos tomar conhecimento. Então quem traz é Deus em sua providência, em seu agir, porque Deus está agindo para a concretização da sua vontade, não é nem da minha nem da sua. Porque tem gente aí exigindo de Deus que seja feita a minha vontade.
Ele não ora a tua vontade, é a minha vontade. E se não for feita a minha vontade, eu não vou te seguir, Então vai logo para os quintos dos infernos. Porque quem não segue o Senhor tem como destino o inferno. Então é cada tolice, cada bobagem. Mas o que esperar de uma mente que não é doutrinada? O que se pode esperar de uma mente que não é instruída? Que não é ensinada pela palavra de Deus ou na palavra de Deus? Tolices, bobagens, infantilidades. Os crentes mais infantis, os cristãos mais infantis, pode pesquisar, são cristãos que não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, estão acreditando em vela. Por quê? Por que acredita em vela acesa? Porque não conhece a palavra. Por que está acreditando nisso, naquilo outro, que quando se lê a Bíblia, se enxerga, se vê como bobagem, como tolice? Então, são cristãos, declaram fé, como o irmão aqui falou, 161 milhões de pessoas, porém agindo como pessoas ignorantes e desconhecedoras da fé, da palavra, se tornando presas fáceis de organizações religiosas, de grupos religiosos, que se apresentam como proclamadores da verdade, anunciadores da palavra de Deus, como representantes de Deus na terra, porém distantes dos ensinamentos do Senhor. Então a gente pode concluir, é por isso que a gente encontra tanta gente perdida dentro de casa, porque não conhece a palavra. E Deus já dizia pelo profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é doutrina, é instrução, é ensinamento. Mas tem quem goste de uma velhinha, né? E não abre mão da velhinha de jeito nenhum, né? Não deixo minha velhinha por nada, né? Não deixo meu santinho por nada, não deixo isso ou aquilo por nada, não deixo minha fitinha por nada. Tem crente usando fitinha, cristão evangélico usando fitinha da sorte, fitinha da proteção, fitinha, o mesmo comportamento de uma pessoa não instruída, ignorante, idólatra, mesmo comportamento, fitinha no braço, fitinha no pulso. Quando instruídos pela palavra de Deus, nós somos libertos de todas e quaisquer superstições, de todas e quaisquer dominações religiosas. O cristão é livre para expressar sua fé, mas expressar sua fé fundamentada na Escritura Sagrada, nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. A base da nossa fé é a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Não é o que diz em igreja A, B, não, porque se igreja A, B ou C não disser o que Cristo e os apóstolos ensinaram, o que ela diz não é nada, não significa nada, não vale nada, a não ser para ela mesma. Quem pediu participação? A nossa irmã. A irmã está lembrando aí que o uso, né, de velas, né, pode ter motivações diferentes, né?
Um pode fazer uso de velas para cultuar, né? Determinadas pessoas ou personalidades, né? Reverenciar certas pessoas consideradas, vamos dizer assim, santas, né? Tidas, vistas como santas, e outras podem fazer o uso, né? Mesmo uso para rituais de feitiçaria, né? Mas está lembrando, rituais de bruxaria. Então as finalidades podem ser distintas, mas o fato é que à luz da palavra de Deus nós somos libertos de todas e quaisquer superstições. Amém? Crendices ingênuas, tolas e bobas, que escravizam pessoas, que tornam pessoas escravas e dependentes de instituições, de organizações religiosas. Eu sei que tem muitas organizações religiosas que não gostam desse ensinamento, não, porque querem que você se mantenha preso, cativo a ela. Você precisa de mim para entrar no céu. Não é por Cristo, não, é por mim. Não é se Cristo lhe salvar, não é se eu não lhe salvar. Condiciona a salvação do indivíduo à instituição, à organização, ao grupo. Se tornando presas, pessoas cativas. Agora, por quê? Porque essas pessoas não buscam conhecer a própria fé que declaram. Elas se declaram pessoas crentes em Cristo, na pessoa de Cristo, mas não se interessam pelos ensinamentos de Cristo, pela doutrina de Cristo, e como se prejudicam por isso, né? Porque coisa boa é a liberdade, não, irmãos? Coisa boa é a liberdade. A escravidão oprime, o domínio, né? O domínio da religião, o domínio humano, seja qual for, ele oprime. O único que não nos oprime, nos dominando, é Deus pelo seu Espírito, né? Deus pelo seu Espírito não nos oprime, antes nos consola, nos conforta e nos liberta. Irmãos, certamente, não todas, a gente pode infelizmente dizer, não todas as igrejas que se declaram evangélicas, né, estão pregando a palavra, estão proclamando a palavra, mas existem grupos evangélicos sim, que continuam pregando a palavra, né, e se esforçando para viver, né, a fé segundo a palavra de Deus. E a proclamação da palavra de Deus gera esperança no coração perdido. A razão é essa. É porque a palavra de Deus produz fé, e a fé traz esperança. Então, por que pessoas
com uma vida tão, vamos dizer assim, desvirtuada, né? Com a vida tão perdida, procura o Evangelho, é porque o Evangelho proclama salvação para o perdido. Ok? Mas assim, o irônico de tudo isso é que o religioso, aquele que não mata, não rouba, pelo menos, né, concretamente, se vê não precisando de buscar o Evangelho, tendo uma falsa sensação de segurança, como se ele não precisasse do Evangelho, por ele já ser uma pessoa boa. Ele não se vê, ele não se percebe, ele não se enxerga pecador. Quando a Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então algumas pessoas estão enganadas pela religiosidade, achando que essa religiosidade, essa observação, né, religiosa, lhe dá salvação, quando isso é um engano terrível. Todos os homens, todas as criaturas humanas precisam desta salvação. Amém, queridos? Irmã Luana, depois o irmão Edson. Assim, ainda se incomoda, né, com quem busca, em vez de se alegrar por aquela pessoa estar querendo, né, uma mudança, uma transformação, ainda fica com raiva, ainda fica incomodado, criticando. A irmã Luana está lembrando aqui que em vez das pessoas se alegrarem na melhora de vida das pessoas, ora, se uma pessoa abandona a criminalidade, o que é que a gente deve fazer? Isso do ponto de vista social, não é nem do ponto de vista religioso, não. Do ponto de vista social, deveria o quê? Alegrar-se pela recuperação da pessoa. Mas não, parece a satisfação de apontar o dedo e acusar, né? E desacreditar de uma mudança. Chega até a dizer: o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Mas o Evangelho traz esperança. Olha, e isso não é de agora. Jesus já dizia para os fariseus religiosos, que se achavam bons, que se viam não precisando seguir o Nazareno. Jesus disse a eles: eu não vim para os justos, eu não vim para os bons, eu vim buscar e salvar os pecadores, chamá-los ao arrependimento. Irmão Edson. Essa colocação da Luana, esse ponto que seria mais cabível a essa senhora, por exemplo, o meu pai, quando ele se converteu, a gente que pertencia a uma família totalmente católica, toda a família ficaram revoltada, porque meu pai tinha deixado de beber, trair a mulher, mudou de vida, realmente teve uma vida transformada, e eles ficaram revoltados. Mas não precisava ser crente, não precisava, não tinha faculdade dentro da igreja católica, e ele nunca teve transformação e mudança de vida. Agora, o interessante é que você, continuando católico, fazendo tudo que não presta, você não muda de vida, mas na hora da morte tem um cantinho, né? Vai para o céu, com um velho na mão, com negócio de reza, extremação. Agora o crente se converte, abandona a vida de pecado, paga o preço de uma vida transformada, mas não vale nada. Agora pecando, a pessoa morre na mesma desgraça, aí não, dá um cantinho. É interessante, o milagre dele é maior do que isso que ocorre com vida transformada. O que é isso? É fé e dependência, não em Cristo e nem de Cristo. Fé em Cristo e dependência de Cristo para a salvação. É fé e dependência na organização, na instituição. Não é a nossa fé na igreja que salva.
É a nossa fé em Cristo que salva. Quando Filipe, um dos 7 primeiros diáconos da igreja em Jerusalém, pregou ao oficial etíope, e o oficial etíope entendeu, o oficial etíope te perguntou: eis aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Eis aqui água. E o evangelista Filipe disse: é lícito, é necessário que você creia de todo o seu coração. Mas crê que no diálogo aquele homem havia entendido em quem ele deveria expressar fé ou dirigir fé, porque a resposta dele a Filipe foi exatamente essa: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não declarou uma fé em uma organização, em um grupo. Não. Ele declarou, fé na pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a grande diferença e um divisor de águas entre nós cristãos evangélicos e outras formas de cristianismo, porque nós cremos na pessoa de Cristo por meio da palavra. Então é o Cristo que se revela na palavra. Nossa fé não está numa instituição, numa organização, até porque as instituições, as organizações, elas podem ao longo do tempo se afastarem da verdade, mas a palavra de Deus, ela é eterna, não passa. Por isso a nossa fé, ela está na pessoa de Cristo e não em uma instituição ou organização ou grupo religioso. Amém? Muito bem, queridos, avançando aqui no estudo do pátio do tabernáculo. O tabernáculo teve lugares montados em lugares distintos, como o deserto, durante 40 anos, depois em Siló, quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, finalmente em Jerusalém, quando essa cidade foi conquistada pelo rei Davi, no reinado de Salomão, o tabernáculo deu lugar ao templo, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação de sua glória. Jerusalém, devido ao templo, ocupava agora o lugar central da nação. Era o lugar do culto, era o lugar da adoração, Agora vamos aqui ver aqui a posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino resumido em Êxodo 25:8, que diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro de seu povo. A localização geográfica do tabernáculo, no centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora, Ele é quem deve estar no centro do nosso coração. Deus é quem deve dominar a nossa mente e vida. Aqui tem um detalhe bem interessante. A porta que dava acesso ao pátio do tabernáculo, ela deveria ser voltada para o oriente. Ok?
Por quê dessa instrução? Olha, coloquem a porta do tabernáculo voltada para o oriente, para o lugar onde o sol nasce. Conforme a aula que o Senhor deu a respeito desse assunto, no Egito, eles conheceram o lugar bem evidente a adoração ao sol. E geralmente, com o tempo voltado para o sol, a entrada que eles teriam que dar suas costas para aquilo que antes era adorado. Perfeitamente. O sol era uma divindade no mundo pagão e era adorado. E os templos pagãos dedicados ao sol eram construídos de maneira que quem entrava nesses templos para cultuar o Deus Sol tinha uma visão do sol. Ok? Eles eram construídos com essa finalidade, né? E aqui Deus está orientando o seu povo a construir, a erguer o tabernáculo, mas fazendo com que a porta de entrada do tabernáculo ficasse para o oriente, obrigando que quem entrava no pátio para cultuar, para adorar ao Senhor, entrava de costas para o sol. O culto ao Senhor não podia ser confundido com o culto a nenhuma divindade pagã. Deus não era o sol. Deus não é a sua criação. A criação não é Deus. O paganismo estabelece exatamente isso. A criação como divindade. A revelação de Deus destitui isso. Deus é distinto da criação. Ele não é o sol, ele não é a lua, ele não é as estrelas, ele não é nenhum animal como os bezerros, que eram objetos de culto também. Ele não é um rio como o Nilo, era uma divindade do Egito. Ele é distinto da sua criação. Quem é que depõe esse engano? A revelação de Deus. Ele se revela por Ele mesmo, dando a sua palavra e destituindo a mentira, destituindo o engano. Amém? Irmão Guilherme? Não pode ser confundido com o culto pagão, o culto ao Senhor. Por isso, nós não devemos trazer elementos do paganismo para introduzi-los no culto ao Senhor. A parte do mundo da lamentação seria uma parte desse baixo? Provavelmente sim, pelo que eu já pude ver. O muro das lamentações hoje era a área externa, divisória, dividia, a área externa do templo, a área do pátio, do átrio, ok?
Muito bem, avançando aqui, queridos, estamos vendo o pátio do tabernáculo, suas lições, seus ensinos para nós hoje, e estamos vendo que Deus deve ocupar a centralidade da nossa vida, a centralidade da nossa fé, a centralidade do nosso culto, da nossa adoração, a centralidade dos nossos pensamentos. E a posição do tabernáculo ensinava isso, né? O exército de Israel deveria estar acampado em torno do tabernáculo, né? Existia agrupamentos ao norte, ao sul, ao leste, a leste e a oeste, de maneira que o exército de Israel, ele também estava agrupado em função do tabernáculo, né? A defesa da nação, vendo o exército, né, como um elemento de defesa, né? A defesa da nação também tinha o Senhor como centro. Isso mostra todas as nossas atividades levando em conta a pessoa de Deus. Amém? Tópico de número 2, a construção da cerca do pátio, o cortinado de linho branco da cerca do pátio, porque a cerca, né, era uma barreira visual. Quem estava do lado de fora não via o lado de dentro, havia uma barreira visual, e aí a cerca feita com esse tecido, né, de linho, okay? Sustentado por colunas, tinha essa finalidade, né, para se ver, tinha que se entrar, tinha que passar pela porta. Se não passasse pela porta, não viria o pátio, consequentemente não participaria do pátio. Então isso aqui nos ensina, né, que nós não podemos ficar do lado de fora, precisamos de uma atitude, de uma decisão de fé, a decisão de passar pela porta. Jesus dizia: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, o que é que vai acontecer? Salvar-se-á. A salvação está dentro. Para quem entra. Mas quem chega na porta, o pé fica no limiar, participa? Não. Continua sem ver, continua sem participar. Para participar, né, da plenitude da presença de Deus, porque os israelitas tinham essa consciência: Deus está no nosso meio, Ele habita conosco. Mas uma coisa era bem diferente: passar pela porta e estar no átrio da casa do Senhor, do tabernáculo. Era vivenciar a plenitude da sua presença. Ok, queridos? E aí, os outros compartimentos do tabernáculo vai nos mostrar que essa entrada e participação da plenitude divina, ela é progressiva. Amém. A irmã Regina está lembrando aqui que nos dias de Noé só se salvou quem entrou
na arca. Quem ficou do lado de fora se afogou nas águas do dilúvio. A presença de Deus, o participar da plenitude de sua pessoa, na construção do tabernáculo, nos dá a ideia de progressividade, de desenvolvimento. As pessoas comuns chegavam ao pátio, mas Deus ensinava, por meio da construção do tabernáculo, que havia outros níveis, existiam outros graus na comunhão com Ele, na intimidade com Ele. E aí o tabernáculo falava do lugar santo e também do lugar santíssimo. Pastor, esse acesso era um revezamento, né? Porque não tinha como caber todos. Não. O tabernáculo não era uma mega construção no deserto. Era aparentemente, relativamente, uma construção simples. O próprio templo, o próprio templo de Salomão, não era uma mega, catedral. Não era. Era tudo ordenado. Ministrava. As coisas eram ordenadas nos seus devidos lugares, porém cada israelita legítimo tinha o direito de adentrar ao ato. Agora, ordenadamente, isso os levitas controlavam, organizavam. Eu não tenho ideia, mas assim, eu imagino que o máximo culto é naquele momento em que o sacerdote, que fazia aquele sacrifício anual, ele entrava no Santo dos Santos. Muitos não poderiam estar naquele momento, todos, no pátio, para exercer aquele momento. Não, porque o pátio não cabia toda a nação, Aí havia revezamento por tribo, o procedimento era. Bom, como eles organizavam isso, as pessoas traziam seus sacrifícios, apresentavam ou entregavam aos sacerdotes. Os sacerdotes eram quem realizavam os sacrifícios. Eram organizados. O templo não tinha essa ideia, esse propósito de reunir todos a um só tempo. Até porque o culto e a adoração era contínuo, era diário. Daí também não poderia passar muito tempo, acho que era um momento. Perfeitamente. Ok? Não havia 2 horas de culto.
estamos chegando já às 11 horas e aí a gente avança aqui para o tópico de número 3, porque nós temos no tabernáculo a porta do pátio, né? Essa porta era uma tipificação do único caminho, Cristo, o único caminho, né? Eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. A porta do pátio era uma tipificação de quê? Do único caminho, né? Se não entrar, não participa, não vivencia, não conhece, tinha que passar pela porta. Então a porta era uma tipificação do caminho, eu sou o caminho. As 4 colunas e suas bases eram uma tipificação do Evangelho. Existiam na frente do tabernáculo 4 colunas, né? 4 colunas, e essas 4 colunas com suas bases eram uma tipificação do Evangelho que nós temos no Novo Testamento, que embora sendo 4 é um só. As cores da cortina do tabernáculo, diversos tipos: azul, púrpura, carmesim e branco eram as cores da cortina de entrada ao pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como as episcopais, as igrejas reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus do Antigo Testamento. Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o quê? O céu. A cor púrpura lembra o quê? A realeza. O carmesim lembra a ideia de humilhação e também sofrimento. O branco já lembra a ideia de justiça, de perfeição, como Romanos 5,18. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Então, nas cores do tabernáculo, a gente vê aqui um tipo da pessoa de Cristo, né? Então está aqui, irmãos, a lição de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos desejar viver no auge da casa do Senhor, que nós possamos viver na presença de Deus, que Deus ocupe o centro de nossos corações, o centro de nossas vidas. Esta é a grande lição que o pátio do tabernáculo nos ensina, nos traz nesta manhã de estudo e de ensinamento. Amém? Deus abençoe a todos nós e não deixe de vir à próxima escola bíblica dominical, porque estaremos avançando no nosso estudo do tabernáculo. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir a harpa cristã no número 279. A gente ainda está aperfeiçoando, aprendendo. Se houver um deslizezinho, os irmãos vão consertando. Jesus me falou de um formoso lugar, ali quero ir e tu, aonde os salvos irão desfrutar, ali quero ir tu, pois Jesus as mansões nos foi preparar, ali quero ir tu,
glória não diziam, ali quero ir e tu, audácia vela pra esta mansão, ali quero ir e tu, quando vão coroar a Cristo também, ali quero ir e tu, e quando os coros disserem amém, ali quero ir e tu, ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir e tu, ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a parte de cima, amém? Vamos ficar de pé. Lembrando o nosso culto à noite, reunião de oração a Deus, a partir das 18h30, 6h30 da noite. Queremos também saudar e cumprimentar os nossos amados irmãos que acompanham pelo Facebook. Que Deus abençoe todos eles. E oremos. Bendito Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo livre acesso que tu nos deste ao Santo dos Santos, a presença do Supremo, do Maior, do Maioral, o Todo-Poderoso. E tudo isso, Senhor, porque tu nos permitiu, Senhor, exatamente como símbolo da entrada, Senhor, do tabernáculo, já se via, Senhor, o altar de sacrifício, que significa, Senhor, a nossa redenção. E depois, em seguida, Senhor, estava lá a pia de bronze, que significa, Senhor, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque fomos remidos pelo poder do teu sangue, e também fomos, Senhor, santificados pela presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. A ti seja a honra, a glória e o louvor, Senhor. Portanto, Senhor, nos leva, Senhor, para o nosso lar, para que em seguida, Senhor, logo mais estejamos todos nós aqui, Senhor, unicamente com o propósito de te adorar e ouvir mais uma vez, Senhor, a tua palavra, mais uma vez de ti. Portanto, Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos no bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.